Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor possa estar com vocês. E assim, dando continuidade à nossa série de vídeo, comentando um pouco sobre o documento do nosso Santo Papa, o Papa Francisco, Cristo Vivit. E no capítulo 3, a parte que me chamou mais atenção foi essa que eu vou ler agora para vocês. Convido-os para que cada um se pergunte: eu aprendi a chorar? Eu aprendi a chorar quando vejo uma criança com fome, uma criança drogada na rua, uma criança que não tem casa, uma criança abandonada, uma criança abusada, uma criança usada pela sociedade como escrava? Ou meu prato é um prato de interesseiro, daquele que chora porque gostaria de ter algo a mais? Tente aprender a chorar pelos jovens que estão em situações pior do que a sua. A misericórdia e a compaixão também se expressam chorando. Se não consegue, rogue ao Senhor que lhe conceda derramar lágrimas pelo sofrimento dos outros. Quando souber chorar, então será capaz de fazer algo de coração pelos demais. Às vezes, a dor de algum jovem é muito dilacerante. É uma dor que não se pode expressar com palavras. É uma dor que nos golpeia. Esses jovens só podem dizer a Deus que sofrem muito, que lhe custam demais seguir em frente, que já não creem em ninguém. Mas nesse grito de partir o coração estão presentes as palavras de Jesus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5, versículo 4. E comentando um pouco sobre essa parte do capítulo 3, vem fazer nós refletirmos um pouco como é chorar, como aprender a chorar pelas coisas que a gente não dá muito valor, que a gente não dá muita bola, que acontece tanta coisa no mundo sobre cristãos ser perseguidos, sobre várias coisas na sociedade que são terríveis e que nós às vezes só vemos a reportagem e não consolamos para si. E às vezes os nossos problemas, as nossas dificuldades, a gente sempre coloca em primeiro lugar, como perdeu algo ou quebrou algo, a gente sempre coloca aquilo como se fosse horrível, horripilante, como se fosse a pior coisa do mundo, e acontecendo várias outras coisas. Então o livro em si nos ensina a gente a refletir um pouco, a ver tantos sofrimentos, tantas coisas ruins que acontecem na sociedade, reportagem, morte, em estupro, e como ele comenta, né, crianças drogadas, jovens moradores de rua, e que a gente não chora por isso, a gente leva como comum, mas que possamos refletir sobre isso, que os nossos problemas, as nossas dificuldades, Deus ajuda, mas a gente não é só os nossos problemas que está em mão, mas que possamos rezar, que possamos sair de si para ajudar o nosso irmão, que o problema do nosso irmão possa ser primeiro do que o nosso. A nossa cofundadora, uma coisa que eu aprendi na vocação como místico de Cristo, com a nossa cofundadora, foi essa questão do louvar. Às vezes nós passamos por tanta dificuldade, ou às vezes o nosso dia se torna a gente fala que foi o pior dia por uma pequena situação que aconteceu no nosso dia a dia, e que às vezes a gente fala que o dia foi horrível, mas que o que eu aprendi com a nossa cofundadora é a louvar a Deus pelas dificuldades, a louvar a Deus por nossas alegrias, não só nas alegrias, mas sim por todo o nosso dia em si, por chuva, pelo sol, por uma topada, pela uma coisa triste que aconteceu, por uma alegria que aconteceu, que possamos sempre louvar a Deus. Isso é uma forma que me ajuda e que possa ajudar você também a louvar a Deus diariamente, e que as nossas dificuldades não se torna pequena, mas é que se torna controlável através que a gente louva ao Senhor para isso. E assim, meus irmãos, quero deixar essa mensagem para vocês, que vocês possam estar refletindo como chorar, como ver o lado do meu irmão, não só os meus problemas, mas ver o lado do meu irmão em si. E uma santa semana para vocês.